Esse pós-jogo do canal do Bolivar, que já virou tradição depois desta vitória do Atlético em jogo válido pela sexta rodada do primeiro turno, jogo adiado, né? Porque o Grêmio sofria naquela época, lá no começo do campeonato, e todo o povo gaúcho, com as calamidades, né, das chuvas que se abateram sobre os irmãos gaúchos no Rio Grande do Sul. E hoje, no dia 9 de outubro, o Atlético finalmente cumpriu essa partida atrasada diante do tricolor gaúcho. E venceu bem, e venceu por 2-1, né? Porque o Atlético, com 9 desfalques, com a cabeça já nas Copas, é impossível para o torcedor atleticano não pensar na grande decisão, no dia 19, né? No jogo de volta da semifinal, diante do Clube de Regatas Vasco da Gama, lá em São Januário, né? Mas antes disso, ainda teremos na próxima quarta-feira o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E uma vitória importante, né? Porque no final de semana o Atlético vencia o Vitória por 2-2, né? Vencia por 2-0, acabou empatando em 2-2, né? Um resultado amargo, né? Um empate amargo, onde muitas críticas, inclusive autocríticas também, dos jogadores que participaram daquela partida, do técnico Gabi Milito, né? Reconhecendo que o Atlético esteve muito abaixo, estava acomodado no segundo tempo e acabou, como quem diz, sofrendo o empate, né? E deixando escapar 2 pontos, né? E não foi a primeira vez que ocorreu. Né, o Atlético já havia empatado com o Atlético Goianiense, com o Criciúma, com o Cuiabá, com o Fortaleza, com o Bahia, e ainda bem que nesta noite, na Arena MRV, com um público de 22.053 torcedores, o Atlético garantiu os 3 pontos, chegando a 40 pontos na nona colocação, e ainda um jogo a cumprir, que é esse jogo diante do Paranaense, que ainda será marcado. Mas o grande destaque desta noite, eu acho, penso, né? Qual é a sua opinião? Está falando da onde? São exatamente 10 horas e 51 minutos, na capital mais linda do mundo, o galo mais lindo do mundo, né? Na nossa doce querida BH. Aqui na minha amada Almada já passa de 2 horas e 51 minutos, mas eu acho que o grande destaque foi o Hulk. Hulk, 113 vezes Hulk, ele que com esse gol de pênalti, muito bem convertido, Marquezinho para um lado, bola para o outro, se tornou o artilheiro do Atlético no século, né? 113 gols, superando o grande Dom Diego Tardelli, né? E numa jogada individual, onde ele traz, assim, vai partindo com a bola para cima do Gemerson, né? O Gemerson que teve 2 passagens com a camisa do Galo, e ali naquele trança-pé ali, ele vai, como quem diz, pedalando, e na terceira oportunidade, o Gemerson acaba travando a perna direita do Hulk, e aí é bola no cal, e ele botando na rede, colocando o Atlético na frente. No lance seguinte, na saída de bola, o dinamarquês Bright White, né, numa escapada, tenta dar de cobertura, Matheus Mendes defende, mas no rebote ele pega em cheio. Sorte é que o VAR chamou para analisar o lance e, de fato, ele conduz a bola bate na mão dele. O Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, falou que não viu esse lance, mas esse lance está muito claro aí, acho que nas reportagens, né, nos programas de esporte estão postando esse lance, nas imagens também, né, no WhatsApp, deixa muito claro que o dinamarquês Bright White, né, que passou pelo meu Toulouse Futebol Clube da França, quando eu estava na diretoria de futebol, um grande atleta, sem dúvida alguma, tanto é que depois foi para o Barcelona até chegar no Grêmio Futebol Porto-Alegrense. E deu muito trabalho, né? O Grêmio deu muito trabalho, mas principalmente no primeiro tempo. Principalmente no primeiro tempo, pelo lado esquerdo do ataque gremista ali, tiveram algumas escapadas, né? E uma delas, o Grêmio acabou chegando à igualdade. Acabou chegando à igualdade, uma escapada que, enfim, o Matheus Mendes não tinha o que fazer ali, né? E aí o Grêmio empatando em 1-1. Mas o Atlético ainda teve força, manteve o ímpeto, manteve a intensidade, com bons lances de troca de bola. Foi um bom primeiro tempo, um primeiro tempo muito movimentado, e aí numa troca de passes que já vinha acontecendo ali, né? Até com um pouco mais de frequência do que nós vimos, por exemplo, contra o Vitória. O Fausto Vera recebe, dá no Hulk, e o Hulk também de primeira, com muita qualidade, rola para o Davi Piscadinha fazer 2-1 Galo, dando números finais.
né? No segundo tempo, o Gabi Milito acaba fazendo a substituição, né? O Linhaco estava amarelado, entrando o Bruno Fux, e o Atlético, ao longo do segundo tempo, teve algumas chances, bola na trave do Otávio, depois um rebote, faz uma pressão inicial no início do segundo tempo, mas depois acaba abaixando muito as linhas e o Grêmio vem para cima, tem mais posse de bola, acaba tendo até o mesmo número de finalizações, 14 para cada lado, mas o Atlético, desta feita, conseguiu controlar bem e conseguiu esses 3 pontos importantíssimos, como eu disse, chegando a 40 pontos, né? Nós vamos falar muito sobre isso, mais uma vez, esta noite, vamos ter o prazer, já virou tradição, né, esse pós-jogo, sempre com o querido e grande jornalista, né, querido por todos, respeitado por todos, que é o grande Vitor Martins. Mas eu quero saber de onde você está falando, qual é a mensagem que você gostaria de deixar aqui para a gente registrar. Eu gosto sempre de registrar e trocar essa bola com vocês. E deixando claro, que é sempre muito importante, que o canal do Bolivar tem o oferecimento, tá aí, de KTO, No The Odds. Deixa eu tirar esse banner aqui. Daqui a pouco eu volto com ele. No The Odds. Você tem mais de 18 anos? Gosta de fazer uma fezinha assim como eu? Eu gosto. E eu acertei na cabeça, né? Quem acompanha os pós-jogos do canal do Bolivar, a tabelinha de primeira com o canal do Breno Galante, ontem, que é um quadro muito especial do nosso time é imortal, eu falava desse placar de 2-1, então acertei na cabeça, né? Então é muito legal. Então, se você gosta de fazer uma fezinha com muita responsabilidade, a gente sempre fala isso e não fala da boca para fora e não são palavras ao vento, né? É um dinheiro que não faça falta. É R$5, é R$10, é R$15, é para brincar, é para divertir. É importante termos essa responsabilidade. É importante que você, que gosta de fazer uma fezinha, tenha essa responsabilidade, né? Então, eu faço questão sempre de deixar essa mensagem. Mas se você gosta de fazer uma fezinha e tem mais de 18 anos, e vai de KTO, que é onde a diversão acontece. Agora, se você não é cadastrado no KTO, a boa notícia está aí. No seu primeiro cadastro, você coloca no cupom BOLIVAR. Está muito simples, está fácil de lembrar. E por quê? Porque até R$100 você vai ter 20% de bônus, 20% de free bet na KTO, que é onde a diversão acontece. Exatamente 10h56, vou dar um golinho na água. Saúde, afinal, o Galo ganhou, né? Me deixe trazer ao palco o grande jornalista Vitor Martins, que não sei se o Vitão hoje estava na arena, mas sempre com opiniões muito avalizadas. Eu gosto sempre de encontrar, gosto muito de fazer esse pós-jogo na companhia do grande Vitor Martins. Então, boa noite, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui nesse pós-jogo do canal do uma vitória importante, né, Vitão? Ainda mais depois daquele empate no final de semana diante do Vitória, o Atlético somando 3 pontos, Hulk se isolando, né, como artilheiro do Galo no século, com 113 gols, fazendo mais uma assistência. O Henrique André da Itatiaia, que é outro que eu gosto bastante, é um grande amigo, trouxe uma informação que eu acho interessante. Em 31 jogos, 17 gols do Hulk, 15 assistências. Ele tem mais gols e assistência do que número de jogos. O Thiago Reis brincava, anota aí, que daqui a pouco todo mundo vai comentar nos programas de televisão e tal. E é claro que a gente, muito atento, tem que ter essas informações que o Henrique André trouxe para nós. Mas, enfim, uma vitória importante que coloca o Atlético em 9º lugar, com 40 pontos, e aí vai diminuindo aquela diferença para o G6 e fica um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, para pensar nos difíceis desafios diante de Vasco e River Plate, respectivamente. Lembrando que temos jogo quarta-feira que vem diante do Fortaleza. Você estava na arena? Bem-vindo. Um abraço, Vitão. Boa noite, Bolivar. Boa noite, pessoal. Boa madrugada, boa tarde, bom dia para quem estiver vendo em outros horários. O áudio está chegando beleza aí, né? Está escutando perfeitamente. Não estava na arena, estou em Pouso Alegre, estou trabalhando. Infelizmente não pude ir na arena. E assim, para mim, incomoda muito quando eu não posso estar presente na arena. Mas valeu a vitória, né? Aí fica aquela sensação, né, Bolivar? Que se a gente olha a campanha do Atlético, hoje nono colocado, 40 pontos, e... Perdão. E não precisa ir muito longe para olhar o tanto de vacilo, né? O mais recente, a memória mais fresca é essa contra o Vitória, né? Mas você pega Atlético Goianiense,
Criciúma, Cuiabá e Vitória, a gente está falando de 8 pontos. O Atlético hoje estaria com 48 pontos. Né? Confesso que nem olhei a classificação do campeonato, mas com certeza no G6 estaria dentro. Não sei se estaria dentro do G4. Então, falando assim, de 4 jogos, tá? 4 jogos, assim, que não é nenhum absurdo de jogos de Atlético terem conseguido ser em casa. Não estou entrando em detalhes de jogos fora, de casa, primeiro turno com Vitória, enfim. E fica essa sensação, né? Tipo assim, de poderia estar melhor, e só mostra que por mais que a gente critique, que fale alguma coisa, falta alguma coisa, como o time é muito bom, o elenco tem boas peças, precisa melhorar? Precisa melhorar. Mas você vê como que a campanha é frustrante, que é muito nítido, né, Bolivar? Mais pelo primeiro tempo, como que o Atlético faz um Brasileirão abaixo do que ele poderia fazer. Aí fica assim uma ponta de frustração. Talvez até pela pegada que vem Botafogo e Palmeiras, não fosse um Atlético para brigar por título, já que está com esse foco nas Copas. Mas que ele poderia ter essa tranquilidade de estar ali dentro do G6 e praticamente encaminhado com uma vaga na Libertadores, o que faria uma grande diferença pensando em Copas. Mas aí, falando especificamente do jogo de hoje, como você abordou nesse início, gostei muito do primeiro tempo, especialmente da parte ofensiva, né? Até porque quando você tem a trinca Scarpa, Paulinho e Hulk, né? Hoje, infelizmente, não teve o Arana também, que completa esse quarteto que o Atlético tem, que é muito forte ofensivamente. Você vê que com pouco espaço e pouco tempo, o Atlético cria muita chance, né? O Atlético cria muita chance. Você citou, o Grêmio e o Atlético terminaram o jogo empatado com 14 finalizações cada um. Mas se você for olhar grandes chances criadas, o Atlético tem muito mais do que o Grêmio. O Grêmio, no segundo tempo, ele teve mais a bola. No fim, ele até terminou com 56% de posse de bola, se eu não estou enganado. É isso aí, a 44. Isso. No segundo tempo foi 67% de posse de bola no Grêmio. Porque o Grêmio teve a bola, mas a gente vai lembrar uma defesa do Matheus Mendes no segundo tempo, numa bola que ia para fora. E foi uma baita de uma defesa, que o goleiro tem que ir nela mesmo. Mas o Grêmio não teve uma chance real de gol. O Atlético se defendeu bem. Talvez faltou contra-atacar, né? Aliás, então, o jogo começa com uma defesaça do Matheus Mendes, logo no começo, um tirambaço do Edenilson, e ele se esforça ali, uma bola mas muito bem... Que mudou o rumo do jogo. Porque se o Grêmio faz 1-0 ali, é um jogo completamente diferente. Totalmente. Completamente diferente. Então, assim, gostei da postura do Atlético, mas, assim, uma coisa fica, para mim, tá muito nítida. Já comentei aqui em várias vezes pós-jogo, como que a postura do Atlético em Copas é completamente diferente do Campeonato Brasileiro. A gente falando de um jogo que o Atlético venceu, poderia até ter vencido por mais, que teve 2 bolas na trave, enfim, teve chances de fazer mais gol, o Atlético teve mais chances de fazer os gols do que o próprio Grêmio, mas você vê que a postura, né, por exemplo, o Grêmio no início do jogo, você citou a primeira defesa do Matheus Mendes, depois teve o gol anulado, o Grêmio estava chegando com facilidade, porque essa maneira de jogar como o Milito quer, que é uma maneira legal, que a torcida do Atlético gosta. A torcida do Atlético historicamente gosta de times ofensivos, né, Bolivar? Que sufoca o adversário o tempo todo, especialmente em Belo Horizonte. A torcida do Atlético não aceita jogar na retranca em Belo Horizonte. Não aceita, gosta dessa maneira. Só que essa maneira, ela te cobra muita concentração e muita intensidade. Por quê? Como você está com o time lá em cima, você tem que ter uma pegada muito forte para recuperar a bola rápido, ou pelo menos para ocupar espaço rápido, para não tomar os contra-ataques. Foi o porém do Atlético ali no primeiro tempo. Mas como você também já abordou, não tem como. O foco do atleticano é Vasco e é River Plate. Então, dentro de todo esse cenário, para mim ficou de bom tamanho. Depois de uma recuperação, depois de um tropeço, na verdade, contra o Vitória, se recuperar contra o Grêmio, que vai fazer uma campanha de meio de tabela, ganha aí uma semana para preparar o time para o jogo contra o Fortaleza, embora já vai estar muito desfocado, data FIFA, jogadores suspensos, Hulk entre eles, por exemplo, Davidson também está. Então, enfim, vai ser um momento, uma partida muito complicada essa com o Fortaleza, mas o Galo deu um respiro e isso que é importante, né? Sem dúvida, e o Fortaleza que está muito bem na competição, com 55 pontos. Você falou aí que o Atlético, né, fazendo uma projeção, poderia estar com 48, não seria suficiente para estar no G4, mas estaria ali na bica, né, de estar entrando no G4, né, numa condição até muito mais confortável do que aqueles 4% apontado pelos matemáticos como chance de entrar no G6. Né? Isso porque atualmente o São Paulo tem 47 pontos, ele ocupa essa 5ª colocação em 29 jogos e 14 vitórias. Logo depois vem o Internacional de Porto Alegre com 46 pontos em 28 jogos, tem um jogo a menos, tem o mesmo número de jogos que o Atlético, mas com 46 pontos. É com o Flamengo esse jogo a menos do Inter. Hein? É com o Flamengo esse jogo a menos do Inter. É o confronto de jogo a menos.
Exatamente. Só detalhe, você abordou rapidinho do Atlético Paranaense, esse jogo já está marcado. Vai ser na próxima data FIFA. Vai ser igual foi com o Grêmio agora. Na próxima data FIFA, antes, né? Então o Atlético já sabe que vai pegar o Atlético Paranaense lá, desfalcado, mas vai ser na próxima data FIFA. Vai ser lá em novembro, meados de novembro. Meados de novembro. Não sei a data exatamente, não, mas é uma quarta-feira, mais para frente em novembro aí. É isso. O Atlético, então, fazendo esse único jogo que resta a ser cumprido, os dois jogos contra os gaúchos, né? Até em função de, como nós dissemos, daquela tragédia no Rio Grande do Sul no início do ano. Mas, continuando na tabela, o sétimo colocado é o Bahia, com 45 pontos, 29 jogos. O Cruzeiro, logo à frente do Galo, na oitava colocação, com 43 pontos, mais um jogo a mais. E tem número de vitórias também. Então, mesmo que o Atlético vença, o Atlético não consegue passar o Cruzeiro pelo critério de desempate. Exatamente, porque o Cruzeiro tem 12 vitórias e o Atlético tem apenas 10, né? Chegando 40 pontos, está a 3 pontos do Cruzeiro, mas tem menos vitórias, e esse é o primeiro critério de desempate. Por isso que era tão importante ter vencido no último sábado e ter vencido esses últimos jogos que o Atlético acabou tropeçando e desperdiçando esses pontos, né? Coisas que não pode acontecer, ainda bem que dessa vez, apesar até de um roteiro de certa forma parecido, eu achei que o Atlético recuou muito, depois que teve aquela bola do Otávio na trave, um chute do Hulk, lances de perigo logo no início do segundo tempo. Eu acho que o Atlético deu a bola ali e correu alguns perigos, apesar de ter uma defesa muito bem postada, não foram chances tão claras assim. Eu gostei do comportamento defensivo do time no segundo tempo, viu, Bolívar? Gostei. Engraçado que foi mais seguro que eu estou muito de longe. O Grêmio não teve uma chance clara na etapa final. É óbvio que, para quem está vendo o jogo, né, para a gente estar vendo o jogo, você está de fora do campo ali, a bola ficou muito próxima à área do Atlético. Eu não gosto de você deixar a bola muito próxima da sua área, por mais que você esteja bem postado, é aquela situação da famosa bola vadia, né? Uma bola desviada ali pode complicar todo o seu jogo. Mas defensivamente, o Atlético teve um bom comportamento no segundo tempo. Eu gostei muito defensivamente. Eu gostei ofensivamente no primeiro tempo e gostei defensivamente no segundo tempo. Eu concordo com você, Vital. E eu quero ver se a massa do Galo que está ligada conosco concorda também. Por isso, se você me permite... Vamos lá, esse momento é o melhor, né? Eu adoro também, né? Essa interação com a massa é muito bacana e o Galo ganhou, né? Uma vitória importante diante de um tradicional rival e adversário, um clássico nacional. Então é importante a gente registrar o sentimento da massa nesta quarta-feira, 11 horas da noite, 11h06, né? Não sei que hora que o pessoal vai estar assistindo esse pós-jogo, mais uma vez recebendo o grande jornalista Vitor Martins, o Peter Blend está sempre conosco, é quem cuida do marketing do canal do Bolivar, está dando um grito de galo, sempre, Peter, um forte abraço, obrigado, Luiz Antônio Cunha Guimarães, sempre presente também, Vitão, ele fala, boa noite, Bolivar e Vitor Martins, acompanhando o pós-jogo direto de Piuí, já deixei meu like, um grande abraço para vocês aí e saudações atleticanas, aqui é Galo, ótima vitória do Galo, um abraço, Luiz Antônio, obrigado pelo carinho de sempre, obrigado pela companhia, pela audiência. O Varley Rodrigo Santos, boa noite, Bolivar, boa noite, Varley, um forte abraço para você, o senhor Barriga, tá vendo porque o Matheus Mendes é melhor do que o Frank Everson, que deve ser que Frank Everson, não acho não. Barriga, com todo respeito, né, é um grande... Foi importante, mas não é melhor não. Mas eu também não acho que seja melhor não. Você reparou nas bolas recuadas a diferença que é quando o Everson está em campo com o Matheus Mendes? É um goleiro com potencial, né? Vai ser inegável. É um goleiro que sempre o Atlético precisou, entrou bem. Você vai lembrar que jogo ano passado no Morumbi, o Atlético vinha na sequência ruim, o Everson suspenso. Ele entrou, foi bem lá, o Atlético venceu por 2-0. Foi a primeira vitória sob o comando técnico do Luiz Felipe Scolari. Exatamente. Ele foi decisivo, Matheus. Esse período que o Everson teve afastado aí, ele teve boas atuações também, mas o Everson é titular do Atlético, assim, para mim, de maneira incontestável. Incontestável, né? E para o Milito também, e eu acho que para a maior parte da torcida do Atlético, mas a gente registra sempre a opinião da massa do Galo, e o senhor Barriga, pelo visto, não gosta tanto do Everson. Eu gosto também, muito experiente, igual você falou, a qualidade dele para sair jogando. Tem jogos que o Atlético pouco foi agredido, mas ele foi fundamental ali para fazer aquela bola voltar, para distribuir o jogo, para dar saída de bola. Então eu tenho muito
respeito e, sobretudo, muita confiança no Everson. Mad Max, no seu canal você fala igual o ex-senador Eduardo Suplicy. É mesmo, Mad Max? Não tinha parado para pensar nisso, não, né? É uma forma de falar. A gente, como é um formato de alguma forma novo, a gente vai pegando o jeito. Mas obrigado pela participação, pela mensagem. Vou tentar olhar para ver se você tem razão. O Paulo Souza, sempre galo mais lindo do mundo, Bolivar. Verdade, está dando um brilho de galo sempre aqui. Um abraço para o Paulo Souza, o Júlio César Paixão. Lembrando, Vitão, Galo com 9 desfalques, né? Além do Everson, que a gente acabou de citar aqui, suspenso, porque tomou vermelho diante do Vitória. O pessoal na seleção, né? O Alonso, Alan Franco, o Vargas e uma lista grande, machucado. Né? O próprio Zaratio, Alisson, Arana, Bernard, Cadu, muita gente, e ainda assim o Gabi Milito mandou um time, mandou os melhores, né? A gente mandou o que ele tinha de melhor disposição, né? Isso aí, para mim ele acertou na eu até fiquei surpreso com a escalação do Paulinho, porque se a gente for lembrar do jogo anterior que ele jogou, que foi contra o Vasco, né? Ele não jogou contra o Vitória. E contra o Vasco ele deixou claro, lembra? Ele falou, eu tô jogando no sacrifício, tô com problema na perna, tomando infiltração para jogar. Então eu achei que eles fossem guardar o Paulinho até para esse outro jogo contra o Vasco. Então na minha projeção que eu fazia de escalação mais cedo com alguns amigos, eu nem sequer cogitava o Paulinho dentro de campo, mas você vê como que é a força do elenco, né? Tudo que a gente fala, o elenco mostra essa força aí. E assim, cara, a diferença do Atlético quando tem um Hulk em campo, quando não tem, é abissal. Porque não só porque, eu acho assim, pra mim ele é que cara, o Bolivar, que ele puxa os outros pra cima também. Não é só o que ele faz. Não precisa a gente ficar falando dos feitos, é que você falou, um artilheiro do século pelo Atlético. Na temporada, a média dele de participação de gol é superior a um por jogo, né? Em média, como se a cada jogo ele é um garantido e mais um tiquinho, né? Vai juntando para outro jogo, enfim. Como ele é fundamental e como, assim, ele em campo o adversário respeita mais, como ele puxa os jogadores para cima. E aí você vê o gol que passe pro Davidson, né? Que aí a centroavante também. O Davidson, eu vou lembrar, e eu vou falar isso sempre, eu lembro que foi furo meu no Twitter, que o Davidson estava vindo, e junto com a informação eu pus um comentário. Eu acho o Davidson um jogador com a cara do Atlético, no estilo de carisma. Ele é extremamente carismático, ele é a cara do povo, o jeitão dele. Assim, modéstia à parte, né, Bolivar? O pouco que a gente conhece da história do Galo, assim, é o tipo de jogador que a massa abraça. A massa adora, né? Adora. E assim, e tá provando, é lógico, ele tem que fazer os gols. Mas tá provando, a cada jogo que passa, você vê que o carinho que vai indo ele. E hoje acho que a gente teve um pacote completo Davidson em campo, né? Indo pro adversário, caindo dentro de campo, e tal. Total, leva o drible do goleiro, ele reconhece o mérito do goleiro do Grêmio. Assim, eu acho que o pacote completo Davidson, né? E assim, vai mostrando como assim, beleza, eu acho que é nítido para todo mundo que o